Meu nome é Alexandre Meu nome é Ariane. e nós somos alunos do Colégio Municipal Adalto Carício. E hoje estamos revivendo um pouco do passado da nossa escola. Foi uma forma que achamos para conhecer um pouco mais sobre a escola que está fazendo parte da nossa vida. Bom dia, vereador. Meu nome é Alexandre, tenho 14 anos, sou o estudante do Colégio Municipal Adalto Carício e hoje o Adalto Carício está completando 55 anos e o senhor, como um vereador que passou pelo Adalto, que está aqui mostrando para todos que a sua luta valeu a pena, o senhor é uma pessoa muito importante para a gente fazer essa entrevista com o senhor e fazer algumas perguntas para você. Como ex-aluno dessa escola, sabemos que você tem muitas experiências para nos mostrar. Com relação ao valor que o Colégio Adalto Carício teve em seu crescimento pessoal, hoje, se você fosse falar do Adalto, o que você diria? Bom dia, vereador. Bom dia Alexandre, bom dia a todos que nos assistem nesse momento, nessa entrevista. Quero saudar de modo especial a todos os professores e alunos da Rede Municipal de Ensino do Adalto Carício, saudar de modo especial a professora Lili, que está aqui presente, e saudar a direção da escola, na pessoa de sua diretora, Joélia, enfim, saudar a todos. Alexandre, primeiramente, para mim é um motivo de orgulho te receber aqui na Câmara e dizer que fui aluno do Adalto Carício, que estudei, assim a gente falava antigamente, desde a primeira série até a oitava série, ou seja, concluí o ensino fundamental na Escola Adalto Carício, escola pública, e eu desperto esse interesse aqui a todos vocês que assistem, né, dizer que é muito fundamental a gente valorizar a escola pública, é essencial a gente valorizar, porque esse mito que se cria em escolas particulares, isso vem sendo enfraquecido quando a gente vê que os destaques em concursos públicos, em vestibulares, sempre vêm oriundos de escolas públicas, de pessoas esforçadas e que buscam vencer o prejuízo, vencer a diferença, conseguir se destacar e poder também combater, né, as diferenças, as desigualdades, porque a gente sabe que nem sempre a gente consegue começar em pontos de partidas semelhantes, né? Ou seja, às vezes a pessoa que tem mais condições financeiras, ela começa lá na frente do que a gente, mas a gente sabe que com nosso esforço, com estudo e dedicação, com perseverança, a gente consegue vencer. Eu diria a você, resumindo, talvez esteja falando muito, que a escola Adalto, ela teve participação essencial na minha vida, né? Eu acredito que os professores que me assistem, que conseguiram me dar aula, eu buscava ser um bom aluno, tinha também os deslizes de todo aluno, mas que buscava aprender, buscava estudar, buscava respeitar os professores e com eles aprender e estudar em casa, enfim, a desenvolver, né? Então, assim, depende da gente, né? Na verdade, o aluno, quem vai dizer quem é a escola, né, e quem é a pessoa é o aluno, a dedicação que o aluno dá aos estudos e como ele encara as dificuldades, né? As dificuldades são essenciais para o crescimento. Então, sou presidente da Câmara, meu nome também é Alexandre, cheguei nesse cargo. A Escola Adalto Carício tem total importância, porque se não fosse a educação, dificilmente estaria aqui. Quero fazer outra pergunta para o senhor também. Você acredita que a posição que você ocupa hoje na sociedade, o Adalto teve alguma contribuição? Então, é aquilo, como eu vinha dizendo aqui a todos, esse cargo é um cargo eminentemente político, um cargo, como você dizia, né, como é tão difícil ser político, né, nos dias atuais, e aí eu aproveito a oportunidade e digo a todos vocês, estudantes, professores, enfim, a todos que nos assistem nesse momento, que despertem para a política, porque não adianta a gente dizer que não gosta da política, porque a gente vai ser governado por aqueles que gostam. Então, a gente tem que participar da política. Eu não estou falando da política, da politicagem, da política necessariamente partidária, mas diria que você participe da política, participe dos debates da sociedade, procure ser um cidadão consciente, votar consciente, porque só com a educação e só dessa forma a gente vai vencendo e avançando nas questões éticas e nas questões morais, né, que a gente adere a nós, para que a gente tenha políticos
mais decentes, políticos mais honestos, políticos mais preocupados com a sociedade e não com seus interesses pessoais. Bom, eu quero fazer outra pergunta para o senhor para a gente encerrar aqui. O que você quer dizer a todos que estão assistindo nesse momento um incentivo para não parar de estudar e correr atrás do seu objetivo? Eu diria a todos que nunca desista, né, dos seus sonhos. Isso é uma frase que muita gente diz e é verdade. Nunca desista dos seus sonhos, né? Coloque do lado por que é que você quer chegar em tal lugar, né? E lembre sempre desse seu objetivo para você vencer as dificuldades. Não desistir, não ter medo de receber muitas vezes chacota, né, de receber muitas vezes apelidos que a gente sabe que são muitas vezes até criminosos, né, por coisas que às vezes tem pessoas que querem desestimular, quer desmotivar. Então assim, nunca desistir dos seus sonhos, estudar, né, nada cai do céu. Né? Tipo, Deus nos dá capacidade para isso, a gente tem que buscar e correr atrás. Então nunca desistir, perseverar, estudar, né? E colocar objetivos e buscar alcançá-los sempre, nunca desistir. Bom, Cleiton, sua base educacional é toda em escola de rede municipal? Sim, é toda na rede municipal e estadual aqui no município de Belém de Maria. Eu iniciei do primário lá no município, depois no primário que a gente hoje considera de 5ª a 8ª série, no Tancredo, e o segundo grau foi feito lá no Adalto Carício. Muito bem, vou fazer outra pergunta para o senhor. Durante sua passagem no Colégio Municipal Adalto Carício, o que mais marcou sua vida de estudante nessa escola? Acredito que foi a criação, junto com meus colegas, no terceiro ano, né, contabilidade, na época, da criação da festividade do colégio Adalto Carício. Acredito que foi conosco que começou essas questões referentes à participação dos alunos em comemorar a data de aniversário do Adalto Carício. Para quem está nos assistindo nesse momento agora, o senhor tem algum incentivo para dar? Para todos os alunos do Colégio Adalto Carício, espero que continue estudando. A educação é a base de tudo. Todo mundo só consegue ser alguém na vida através do estudo. Quais suas lembranças favoritas do período em que a senhora fez parte do Colégio Municipal Adalto Carício? Há muitas. A minha maior alegria era só fazer a comida mesmo, trabalhar para eles, fazer uma comida bem caprichada para eles. Era a coisa que a gente se preocupava, né, em fazer. Receber eles com amor, fazer com amor, tudo para eles, porque eu não me arrependo de nada que fiz para eles. Tudo com amor. Era o que eu fazia para eles. Dona Zefinha, se fosse para expressar em palavras com sentimento de gratidão, o que a senhora diria sobre o Adalto? Diziam que foi um tempo maravilhoso da minha vida. Aquele Adalto, eu tenho ainda muita lembrança de lá. Gostava demais. Quando eu entrava lá, esquecia tudo. Muito bom. Eu e minha companheira, a gente se divertiu muito. Fazia as coisas, nunca brigou, nunca tratei um aluno mal, nunca na vida. Nunca. Era muito bom. Eu incentivo que a senhora dá um recado para as funcionárias que estão trabalhando lá hoje. Que elas façam as coisas com amor, né? Porque com amor a gente vence tudo, né? Paciência, amor, né? Muita dedicação. Cuidar das comidas bem. Aqui eu mesmo me preocupava muito com a comida para eles, né? Para não queimar. Não sair coisa crua ou que deixar pegar para ficar. Nunca aconteceu isso na nossa vida, trabalhando lá. Nunca. Tinha a maior preocupação com eles. Eu gostava de fazer comida que eles comessem e repetissem. Nunca eu deixei deles repetir. Repetir quantas vezes queria. Gostava muito de fazer isso para eles. Tudo eu fiz com amor. Ainda hoje, Zefinha se levanta 4 horas da madrugada, no mesmo tempo que ia para o colégio, para o Adalto. Meu nome é Alexandre, eu tenho 14 anos, sou do 8º ano B e o senhor, por ser uma figura muito importante no Adalto, vim aqui fazer algumas perguntas para o senhor, ok? Ok. Bom, o senhor poderia falar um pouco sobre sua trajetória como professor no Colégio Municipal Adalto Carício? Bem, desde já, obrigado por você dizer que eu sou uma pessoa importante. Nem tanto assim, né? E minha trajetória
o início foi assim. Eu estava em Recife, cheguei por aqui e um colega meu, que era professor naquela época, em 83, por aí, pediu para eu dar umas aulas dele, que ele precisava ir para a faculdade. Perguntou se eu podia substituir. E eu fui. Ele me entregou umas aulas até de ciências naquela época. Eu dei umas aulas substituindo esse professor, mas eu nem, sinceramente, eu nem pensava nunca em ser professor. Outras atividades, menos de professor. Vou ser sincero. E depois ele precisou novamente, outro também precisava viajar, e ficou naquele negócio me chamando. E eu me senti que estava no lugar certo. Eu digo uma coisa que eu nunca pensava, mas que de repente, substituindo assim um colega, achei que estava fazendo uma coisa boa. E daí continuei no colégio, aí depois fui chamado como professor mesmo, teve participação assim de outras pessoas que me deram força também. Naquela época tinha muitos professores que eram do ENA, que estudavam no ENA, e até esses professores que estavam precisando ir embora, terminando o curso de teologia, aí chegaram a me chamar também. Olha, eu estou te entregar essa disciplina. E nisso eu fiquei com várias disciplinas, não só matemática, né? Eu dava aula de outras coisas também. E empolgado, continuei. Depois pensei em voltar para Recife, mas depois não, vou ficar por aqui mesmo. Fiquei com o comércio e dando essas aulas. Depois apareceu uma oportunidade, fiquei na direção do colégio, de 93 a 96. Mas nessa época também dava aula, que eu não queria sair da sala de aula. Veja só, nem pensava em dar aula, e depois comecei, mesmo na direção, né? Naquele tempo eu era diretor, hoje chama-se gestor. Mas eu fui dar aula mesmo na direção. O dirigente municipal na época, mas eu disse, não, eu quero, se eu puder, eu quero ficar assim, dando aula e na direção do colégio. Se não der, então a gente vê o que é que se faz. E aconteceu que eu passei 4 anos assim, na direção do colégio, como diretor, na época, né, que chamava-se diretor, era só à noite, então eu tinha tempo, e dava aula e ficava na direção do colégio também. E assim foi, e aos poucos, né, depois eu fiquei só com tempo aí, só como professor de disciplina, né, não era mesmo professor de disciplina, era ajudando na administração, assim, nessa parte. Voltei para a sala de aula e ficou nessa sala de aula, direção, ajudando assim o pessoal. Da banda também, muitas vezes quem estava na direção do colégio me pedia para que eu, se pudesse, ajudar na banda, né, na banda musical, na banda marcial que tem lá. E eu sempre fiquei nessa, participando de uma coisa, de outra, direção. E aí foi 35 anos. E aqui está hoje, né? E aqui estou hoje, né? Você querendo me entrevistar como uma pessoa importante. Eu acredito, se você chegar a esse ponto, alguma coisa eu fiz de bom para o colégio. Professor, mesmo diante de todas as dificuldades encontradas em um setor profissional, mas sempre levamos com a gente algo que nos orgulhamos. Qual orgulho do Adalto que o senhor levará para o resto da sua vida? Bem, o Adalto, que antigamente era uma escola onde eu estudei, o Adalto foi onde eu estudei também, 5ª série naquela época, né? 6ª, 7ª, 8ª. Não estudei mais, porque naquela época não tinha, que eu queria fazer o científico naquela época, né? E o que tinha naquela época era o contabilidade, então eu tive que sair do Adalto. Mas que o Adalto, para mim, tem uma boa referência dele.
estudei lá essa época, né? E como também assim, se for ver, desde o primário, quando é que eu estudei em escola pública. E era justamente ali naquele Adalto, que era a escola, e depois passou para o colégio Adalto Carício. E eu tenho assim um amor muito grande pelo colégio, sempre gostei. Independente de qualquer coisa, eu sempre procurei ajudar. Até mesmo quando estando assim de licença, uma coisa, eu sempre, quem estava lá sempre administrando, eu sempre disse, olha, eu estou à disposição do colégio para qualquer coisa. Como estou hoje também. Bom, como exemplo de um excelente profissional, que é o senhor, qual mensagem o senhor deixaria para o Adalto no dia em que comemoramos seus 55 anos? Rapaz, eu queria fazer assim, dizer o seguinte. Queria dizer para o Adalto como sendo assim, para os que estudam no Adalto, né? Eu acho assim que o alunado do Adalto teria que amar mais aquele colégio um pouco. Não é isso? Porque, de qualquer maneira, é uma referência muito grande para o nosso município. É um colégio antigo, é um colégio onde passaram pessoas de Belém de Maria, passaram aqui naquele colégio. Daquele colégio ali, pelo menos na época que eu dava, tinha tinha o segundo grau, naquela época, né? Tinha contabilidade, tinha o magistério. E foi uma época em que começou aquela faculdade de Palmares. E sempre que tinha vestibular, ali em Palmares, esse Adalto Carício sempre colocava muita gente ali naquela faculdade. Foram pessoas que passaram em vestibular, terminaram seu curso, voltaram a ensinar. Muitos alunos meus, ou seja, a maioria dos professores que o Adalto tem hoje e antigamente tinha, né? Foram pessoas, alunos de lá, alunos que passaram por mim. Então, eu acho que essa história o alunado de hoje deve conhecer bem, procurar conhecer, para ver que realmente a gente tem um colégio na cidade e que deve valorizar cada vez mais. O trabalho que você exercia no colégio não era muito fácil, pois exercia muito de vocês fosse disposição física. Mas para estar todos os dias na ativa com esse sorriso estampado no rosto, qual incentivo encontrava no colégio para exercer suas funções? Era prazer de trabalhar. Quando chegava, eu já sabia o que aqui ia fazer, meu filho, mas meus companheiros. Era muito importante. Quando as professoras chegavam na função, eu não tinha nem que perguntar a mim, porque eu sabia cultivar o trabalho e prazer, viu, meu filho? 33 anos, não deixei uma malquerença de mãe e filho e rapaz jovem, tudo, não deixei uma malquerença. Eu acho que, mais ou menos, tem uma indicação que fui um zelador, trabalhador muito bem, viu, meu filho? Na função, graças a Deus. Eu ainda tenho saudade dos amigos, as amigas do trabalho. Tem muita saudade. Se voltar depois de trabalhar, eu ia trabalhar de novo. Tem muita saudade do Adalto, das professoras, merendeiras. Era tudo nota 10, graças a Deus. Seu Geraldo, do que o senhor mais sente saudade do tempo que o senhor fazia parte da família Adaltense? Sinto saudade, minha filha, de uma pessoa de coisa. Mas primeiro, meus amigos de trabalho, né? Meus amigos de trabalho, é o principal. E o Tonso, a chefia que passou, uma parte, graças a Deus. E as professoras todas professoras. Tem uma professora que eu sempre não fazia contato com elas, né? Então, graças a Deus, era um prazer maior do mundo, minha função. Meu filho. Trabalhei 33 anos, graças a Deus, eu ainda hoje dissesse assim, que nem a palavra que minha velha falou, se dissesse assim, o aposentado, o idoso vai trabalhar, eu parti em cima do trabalho. Não era de dinheiro que eu tenho o meu pãozinho cada dia. A saudade, era porque né? a saudade que dá. Saudade. E eu trabalhava e sabia o que aqui ia fazer, viu? E eu trabalhava, era mais 3 horários, era 3 horários no tempo, viu? A minha menina trabalhou lá o ano passado, retrasado. Sim. Ela, quando ela não podia ir, ela me chamava para eu cheguei alegre.
ir lá com as merendeiras, as professoras, conhecimento muito grande, a gente fica feliz no trabalho. Fico muito feliz mesmo. Ainda tenho saudade. Se pudesse voltar para trás os tempos, eu estava lá de novo. Vocês poderiam deixar uma mensagem para todos que hoje fazem parte dessa escola? É um prazer muito grande que eu tive para mim e se eu voltar ao trabalho tem. Mesmo assim eu peço meus amigos, minhas amigas que trabalham com prazer, com gosto. Porque quando a gente sai, quando trabalha com gosto e prazer, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. E então, que nem eu trabalhei 33 anos, se dissesse assim, seu Gerardo vai trabalhar. Ave Maria, vamos fazer um voto para o seu Gerardo ganhar uma eleição, qualquer coisa assim, que tem assim. Eu ganhava, eu tirar em primeiro lugar, viu? Porque eu soube cultivar, soube trabalhar e ter amor. Nunca cachorro a não Deus, diferença. viu? A todos, de criança, a pai de criança, adulto, quando eu tinha aqui a admissão. Só assim, só o amor de Deus, minha filha, graças a Deus que eu tive, que é o prazer que eu desejo que todos os meus amigos consigam, que senão só sai ganhando, viu? O futuro nós só sai tendo vez, tendo chancha de a história, viu? Quando falamos de um professor que marcou a vida de muitos estudantes, o seu nome é o primeiro a ser citado como exemplo de educação e cultura. Por qual motivo o senhor acha que causou essa admiração? E quem foi seus alunos e quem apenas lhe admira dos bastidores? Veja bem, eu acredito que a admiração vem pelo meu desempenho funcional. Eu procurei me manter como professor sempre, passei 45 anos nessa função e sempre procurei impor respeito ao ambiente, respeito à minha pessoa, respeito aos meus colegas professores, respeito aos alunos e que houvesse a retrospectiva fosse alunos agir como eu agia, respeitando a mim, respeitando a meus colegas, respeitando a escola, respeitando o ambiente, enfim, que houvesse um congraçamento mais ou menos aproximado de pessoa para pessoa, eu como um profissional e eles também como profissional, porque estudar também é uma profissão. Qual aprendizado o senhor trouxe para a sua vida pessoal através da sua passagem pelo Adalto? Eu aprendi, em primeiro lugar, aprendi que Belém de Maria, apesar de ser uma cidade bem pequenininha, apesar de ser uma comunidade bem exígua, nós temos pessoas de caráter, de boa formação, de boa catadura, temos bons alunos, temos pessoas que realmente sabem valorizar o verbo aprender. E isso, sei lá, me encheu de orgulho, me encheu de ufania. Eu me senti realizado como profissional. Então, foi o que Belém de Maria, foi o que o Colégio Adalto Carício, foi que o alunado de Belém de Maria me deu em troca dos esforços que eu despreendi para com eles, na função de professor. Então foi isso que veio para a minha vida pessoal. Aprendi a admirar a juventude, ao povo de Belém de Maria de modo geral, e em particular a juventude. Certo? Se o senhor fosse professor hoje, qual o recado que o senhor deixaria para esses alunos que fazem parte da escola que o senhor fez parte? O recado que eu deixaria, a mensagem que eu deixaria seria essa. O verbo aprender, ele, para a questão de ações humanísticas, ele está em primeiro lugar. Porque é através do aprendizado que o homem se desenvolve, é através do aprendizado que o homem se torna homem, é através do aprendizado que a mulher se torna mulher, é através do aprendizado que virão os grandes profissionais do futuro e que farão a elevação dessa nação Brasil e particularmente dessa comunidade Belém de Maria. Certo? Professor, muito obrigada. Nada, agora não desliga que eu me emocionei agora no final. Mas, enfim, são as verdades, né? As verdades são essas, porque as pessoas às vezes conhecem as palavras, mas não conhecem o valor e o teor das palavras. O verbo aprender
sinônimo do verbo trabalhar, mas, sei lá, tem um quê a mais. Não é um simples trabalho, é um trabalho muito específico. É um trabalho que eleva a alma, eleva o espírito, eleva a mente, eleva o saber, eleva o conhecimento, eleva o amor ao próximo, eleva os conhecimentos do ser humano para com Deus, eleva a bondade espiritual do ser humano, eleva também a sublimação do homem em relação, quando eu falo homem, estou me referindo ao ser humano, a homens e rapazes, mulheres, moças, enfim. E o verbo aprender é quem faz tudo isso, só eleva o ser humano, só eleva as potencialidades, as boas potencialidades do ser humano, porque existem potencialidades que são meio negativas, mas as boas potencialidades só trazem boa producência, no sentido profissional, no sentido humano, no sentido social, no sentido moral, enfim. Eu acho que é no sentido humanístico mesmo, como um todo, né? Como um todo. Certo? Zé Gomes, aproveitando a oportunidade, eu queria que você deixasse para a gente, professores, funcionários, estudantes do Colégio Adalto Carício, uma mensagem de gratidão que você sente no seu coração, você expressasse, para que a gente pudesse aprender a viver não só pelo financeiro, mas também trabalhar com o coração. Quanto ao Adalto, eu nunca fui aluno do Adalto. Quando eu comecei a estudar, o Adalto não existia. Aqui, Belém de Maria não tinha nenhuma escola com o curso ginasial, que naquela época era o curso ginasial. Não tinha, muito menos segundo grau, não existia. Quando eu entrei no Adalto foi exatamente para lecionar, em 1969, no ano de 1969. E aquilo para mim, sei lá, foi uma graça muito especial que me foi concedida, certamente por Deus. A condição de chegar e lecionar e passar para os meus conterrâneos, para os alunos, ou aquilo que eu sabia que eu estava adquirindo na vida como estudante, que eu fui estudante do ENA durante 8 anos. Depois fui fazer alguns pedaços de faculdade por aí afora. E sempre no Adalto, como professor. E quero dizer para vocês o seguinte, o Adalto é o farol mais forte da sociedade belenense, é quem emana a luz mais forte, a luz mais benéfica, a luz que ilumina as mentes, ilumina os espíritos, ilumina as almas da juventude belenense. Eu acredito mesmo que a pureza de espírito que existe na maioria dos jovens de Belém de Maria, alguns se desviaram. Infelizmente, alguns se desviaram para certos caminhos que não deveriam. Mas aqueles que não fizeram assim, eles tiveram como ponto de partida, como apoio, como mola propulsora, o Adalto Carício. Portanto, eu acho que o Adalto merece todas as homenagens, todo o reconhecimento dos belenenses, mesmo aqueles que não foram alunos do Adalto, mas que são pais e que os filhos estudaram no Adalto ou que estudam ainda hoje, eles devem homenagear e agradecer a Deus primeiramente por o Adalto existir. Eu acho que é só o que eu tenho a dizer.